Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um tema, né? Que faz parte da nossa vida, juntamente aí com a professora Evelyn Lacerda. Um prazer, viu, Evelyn, estar aqui com você. Já vou chamar ela aqui só um minutinho. Deixa eu ver como é que faz para chamar ela. Fazer um bate-papo com ela aqui hoje. Boa noite, boa noite. Deixa eu fazer o convite aqui para ela. Só esperar ela aceitar aí, viu, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho extremamente importante, né? Todos os implantodontistas saberem, dominar. Hoje a gente vive numa realidade diferente de alguns anos atrás. Cada vez mais os pacientes nos procuram pensando nas reabilitações das maxilas atróficas. Então, nós temos que saber ajudar esses nossos pacientes, né? Então, acho de extrema importância hoje a gente dominar esse assunto. Oi, Um Mylon. convite aqui para ela. Olá. Boa noite, Evelyn. Boa Tudo bem? noite. Como é que você tá? Como é que tá esse pessoal aí? Como é que estão as coisas? Oi, Evelyn. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Como é que tá o som aí? Tá saindo o meu som? Tá ótimo. Ah, Perfeito. maravilha. Maravilha. Que bom falar com vocês. Vou precisar de óculos para ver quem está aqui com a gente. Ó, já tem um Muito. grupinho legal aí, ó. Elaine sempre do nosso grupinho aí. Bom te ver, Elaine. E aí, Eu que agradeço a Mylon? presença, né? Eu que Ah, o agradeço a prazer é presença todo meu. sua. Obrigado aí pela aceitar o nosso convite. Falar um pouquinho desse tema, assim, que eu acho de extrema importância todo cirurgião dentista dominar, né? Um tema que agora veio para a atualidade, mas a gente já fala muito sobre isso já há alguns anos. A gente já tomou muita porrada, né? Fazendo essas técnicas, mas graças a Deus as pessoas se conscientizaram muito, né? Viu da importância dela e das suas resoluções. Só que assim, Evelyn, o que eu vejo? Eu vejo que o pessoal fala muito sobre a técnica, demonstra caso, mas não ensina a fazer, né? Você não vê Entendi. ninguém ensinando, né? O porquê, o que aconteceu desde lá, 1989, quando desenvolveu a técnica, até a data de hoje, o que aconteceu? Porque a gente saiu só simplesmente assim, não funciona para Uhum. funciona, né? Mas e aí? Aí fica sempre aquela controvérsia, né? Aonde e o que eles fizeram para que esse tema, né, para que esses implantes tivessem funcionalidade, né, não viesse causar ali complicações para seus pacientes, como o zigomático antigo estava, né? Antigamente os zigomáticos ele tinha algumas limitações e eu quero falar justamente isso com vocês hoje. As limitações do zigomático e o que foi feito para corrigir essas limitações. Tá escutando bem o som? Muito. Para mim tá ótimo. E para o pessoal aí, como é que tá, gente? Tá tudo bem? Perfeito, pessoal. Ó, se vocês tiverem alguma dúvida, vai falando, a gente vai parando aqui. É um bate-papo mesmo. A intenção é que vocês tenham, né, esse conhecimento de forma bem simplificada. Evelyn, anotem aí, ó. Não sei como é que você faz sorteio. A gente ganhou um brinde, né? A Ô, gente coisa ganhou boa. um extrator de raiz para fazer o sorteio no final. Você vai Ah, bolando aí uma então, forma. geralmente a gente faz assim, tem um aplicativo, a gente faz um print de nós dois, por exemplo, aqui agora, aí a gente vai lá no feed, coloca lá no feed essa foto, e aí nós vamos escrever. Quem comentar eu quero, ou então alguma pergunta que você fizer, aí depois a gente coloca isso no aplicativo e faz o sorteio.
Entendeu? Você faz isso para mim porque eu não Faço. domino nada sobre Ah, minha filha, tem uma menina que chama essa ali, logística para mim não funciona, viu? Então tá, eu já vou fazer o print aqui da gente. Faz cara de inteligente. Pronto. Perfeito. Então, Ô, Maio, mas então é o perfeito. seguinte, Então, Evelyn. eu quero que você dê um show pra gente. Uhum. Oi? Eu quero muito que você dê um show. Tá me ouvindo? Tô. Melhorou? Por quê? De fato, a minha atuação em implantes de ancoragem, ela teve um momento e eu desisti dela. Uhum. E assim, para mim é muito importante esse bate-papo, porque eu preciso que você me dê ânimo de novo. Talvez não seja nem para eu fazer, mas sim para que eu possa indicar com mais prazer. Então, eu estou te acompanhando há muito tempo e esse convite foi mútuo, né? Tanto da minha parte como da sua. É uma coisa que a gente quer muito que aconteça, para que a gente realmente se convença e fale assim: não, eu vou fazer, eu vou me determinar. Se eu quero fazer, eu não quero fazer. Mas é importante que você me convença. Não é me convencer Evelyn, daquela coisa. depois, Sim. depois de hoje você vai mudar o seu conceito. Você Então vai tá. mudar, assim, drasticamente, viu? Olha, Você vai então mudar tá. como todos os colegas sempre mudam. Ai, Porque que a gente maravilha. tenta mostrar o porquê disso. Eu só vejo o pessoal falando assim, ah, você tem que fazer. Mas não mostra quais são os motivos, como fazer e por que fazer. Lógico, Ok. é uma aula, não é uma aula, né? É um bate-papo aqui de uma hora e pouquinho. Essa semana, aqui na cidade de Goiânia, nós vamos ter um evento, um simpósio das ancoragens, sexta-feira. A Ah, gente que vai massa. falar tudo sobre isso, desde ao on-for, zigomático e prototipagem, que é uma terceira linha, né? Que está vindo aí com tudo e está ajudando a resolver alguns problemas, né? Não sei se já ouviu falar sobre as prototipagens. Sim, Então a gente sim. vai falar sobre esses temas. A gente tentou colocar esse congresso online, mas ficou um pouco inviável, né? Ah, Mas a gente vai gravá-lo e vai disponibilizá-lo ótimo. ele depois para Luxo, vocês, luxo, tá? luxo, luxo, luxo. Então, aqui está um pouquinho, né, da nossa vida, né, das ancoragens. Já não é de hoje que a gente atua nessa área. Desde quando eu entrei na implantodontia, eu sempre enxerguei ela com bons olhos. E desde a época da graduação, a equipe de professores que ministrava o curso sempre falando muito mal da técnica. A minha monografia, minha tese de TCC foi sobre zigomático, né, na pós-graduação e no mestrado também. Então é um tema assim que eu sou apaixonado, fico até suspeito em ouvir falar, né, Evelyn? Mas assim, o que a gente vê, né? A gente vê, eu vou sair um pouquinho da tela, qualquer coisa a gente vai se falando aí, você me fala, viu? Tá. Então hoje a gente vê, Evelyn, isso aqui, ó. Pacientes com a maxila extremamente atrófica. E isso aqui, Evan, hoje está gerando grandes complicações. Grandes complicações em quais sentidos? Hoje a gente vem do enxertia, que eu estou considerando uma enxertia mais fraca. Há 10 anos, 15 anos atrás, as pessoas que faziam enxerto, muitas das vezes, em casos de maxilas atróficas, eles usavam enxertos autógenos. Então, o enxerto autógeno, a gente sabe que ele é fundamental para formar osso. Então, se você quer angiogênese, osso-indução e osso-condução, você tem que ter pelo menos 50% de biomaterial e 50% de osso autógeno, né? Em casos limítrofes. E hoje, na nossa clínica cirúrgica, chega muito paciente, né? Operado somente com biomateriais. E biomateriais, a gente sabe que não tem esse poder, né? A gente sabe histologicamente que biomaterial não causa angiogênese. Angiogênese é a formação de novos vasos. E para formar vaso, para você ter nutrição do enxerto, automaticamente a gente precisa do autógeno. Então, o que eu estou percebendo de alguns anos para cá, 7, 8 anos para cá? Eu estou percebendo que os enxertos que está sendo formado, está se formando uma massa dura. Não está se formando osso. E essa massa dura, quando se forma massa dura, quando se forma, né?
ela, com o passar do tempo, ela começa uma remodelação severa. Então, se eu for olhar aqui, e mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns princípios biológicos, alguns tipos de maxila não tem fator biológico para nutrir enxerto. E eu estou vendo muito colega insistindo, batendo o martelo, vou enxertar, vou enxertar, vou enxertar, vou enxertar. E isso está respingando, né? Isso está vindo para a nossa clínica com um alto índice de perdas de enxerto. E isso, muitas das vezes, essas perdas acaba deixando o paciente sequelado. E eu vou mostrar aqui 1, 2 casos, queria mostrar uns 15 para vocês, o tempo não dá, que são pacientes que hoje o paciente entende isso, hoje o paciente tem acessibilidade. Evelyn, era tão bom quando a gente não tinha tanta informação, que a gente falava para o paciente assim, olha, dona Maria, seu enxerto perdeu, a senhora rejeitou a dona Maria ir embora para casa com a dentadurinha e pronto, resolvido o problema. Hoje a dona Maria, você fala que o enxerto rejeitou, Evelyn, ela está aqui, ó. Dr. Mylon, um anúncio. Venha fazer os seus dentes fixos, mesmo sem a necessidade de enxerto, e em 3 dias eu te entrego o trabalho. Ela fala, como assim? Vou lá pesquisar. E eu chego e falo para ela que é possível. Mesmo com o insucesso da enxertia, mesmo não dando certo, mesmo ela ter passado por vários atos cirúrgicos, a gente consegue devolver para ela o caso dela ponto em 1 semana. E isso para o dentista foi muito ruim, né? Por quê? Porque o dentista tinha aquela desculpinha na cartada, aquela desculpinha, sabe? Eu pego muitas donas Marias, Evans, que chega assim, ai, meu dentista falou que rejeitou. Ai, porque o meu dentista falou que não tem mais solução. E quando eu dou essa solução para essas senhoras e para esses senhores, a gente vê, né, no olhar deles como a odontologia está caminhando por caminhos perigosos. Então, Evelyn, quando eu vejo uma maxila assim hoje, eu já fui da enxertia assim, era 100% enxerto, né? Hoje, quando eu vejo uma maxila assim, ó, vamos colocar aqui nos cortes milimetrados, eu observo aqui, ó, uma maxila. Isso aqui não tem osso alveolar. Esse paciente, se a gente observar aqui, ó, nos cortes posterior, na região de seio maxilar, esse paciente não tem osso alveolar. E a maxila, ela é composta de quê? De hidroxiapatita e de cálcio. É estrutura mineral. Não tem como nutrir um enxerto sem ter a estrutura orgânica, biologicamente falando. Fazer a cirurgia, para quem está aqui, gente, é simples, é fácil. Você abre uma janela, um acesso de Caudill-Look, levanta a membrana, coloca o biomaterial, fecha. Quando você vai reabilitar daqui 6, 8 meses, você vai ver que esse osso, muitas das vezes, ele não se integrou, ele não neoformou. E quando forma, alguma porção muito baixa, ele formou uma massa dura. No entanto, para quem faz enxerto e fresa, não sei para vocês, mas a fresagem de enxerto de seio maxilar não sangra. Você já percebeu, Evelyn, sangrar? Sim, claro que o não. O alvéolo cirúrgico? Não tem sangue. Por quê? Porque não tem vaso ali dentro. E esse enxerto, eu estou pegando muitos casos hoje, e até casos meus também, eu não estou livre disso, né? E ainda vou ter que fazer muitos casos que eu operei há 6, 7, 8 anos atrás, eu vou ter que reoperar daqui uns dias. Por quê? Porque às vezes o paciente formou 2 milímetros de osso, o implante osso integra nessa base, aqui para cima, muitas das vezes a estrutura ainda está em consistência de pó, e o paciente daqui 4, 5 anos, com esse implante em função, com esse implante em mastigação, vai fazer até a perda desses implantes. E esses dias me doeu muito, Evelyn. Eu operei uma paciente e eu vi uma campanha no Instagram patrocinado. Eu fiz os meus implantes e perdi tudo. E eu assim, gente, eu conheço essa paciente de algum lugar. O dentista que operou ela patrocinou ela para ela divulgar o trabalho dele. Olha para você ver como é que tá as coisas. E eu assim, gente, eu conheço essa paciente, eu conheço. E ela falando, eu fiz os meus enxertos,
Depois de 6 meses, eu pus os implantes, coloquei a prótese protocolo. Com 4 meses, eu estava com tudo na mão. Já me aconteceu algumas situações, graças a Deus, ainda bem pouco, mas eu vejo chegando muito essas situações hoje no meu consultório no dia a dia. Uhum. Então, assim, esse caso, eu vou até mostrar ele quase como um completo lá no nosso simpósio, que é um caso que me chamou a atenção por a paciente estar na mídia social fazendo a divulgação, né? Nossa vida não é só sucesso, quem dera se fosse só sucesso, né? Uhum. Então, hoje eu vejo, Evelyn, que situações onde o meu paciente só tem osso maxilar, eu não vejo, não que eu sou contra enxerto, pelo contrário, eu faço muito enxerto, opero muito, eu não sou extremista, só ancoragem, então a gente defende as duas filosofias, o enxerto para quando enxerto é bom, implantes com ancoragens quando implantes com ancoragens é bom. E aqui, ó, você pode ver, ó, muitos casos meus, ó, um lado zigomático, do outro seio maxilar com implante. Faço muito. Aqui, ó. Outro casinho aqui, ó. Implante zigomático, do outro lado seio com implantes. Então, eu não sou radicalista, sabe? Eu tento usar o meu paciente da melhor forma possível. E hoje, pela experiência clínica e todos os casos que eu operei, graças a Deus eu tive condições de operar muitos pacientes. A gente fazia em média ali 7 a 8 reconstruções de maxilas por semana. Isso eu passei durante 4, 5 anos fazendo isso, diariamente. Então, o nosso N, né, que é o número de pacientes operados, é bem alto. E a nossa vivência clínica e o acompanhamento desses pacientes não está sendo, assim, tão satisfatório. Marlon, mas qual é esse N de perda? Gente, graças a Deus é pequeno. Mas para mim, Evelyn, eu sou um cara que eu quero ter 100% de acerto. Se eu operar 10 pacientes, se eu perder 5 enxertos, eu já fico meio pé da vida. Por quê? Porque eu quero ter 100%. Você entendeu? Se eu opero, a gente sabe, né, que na literatura, para casos extremos, a taxa de sucesso de enxerto é de 70%, 75%, né? E eu acho 25% muito. Eu quero 98%, 97%, como instalação dos implantes convencional. E a ancoragem, e eu comecei a ter, sabe o que, Evelyn? 2 opções. Hoje, eu domino as 2 técnicas e eu tenho 2 ferramentas na minha mão para me decidir. Falar assim, olha, nesse caso aqui, eu acho que a ancoragem vai ser melhor. Nesse caso aqui, eu acho que o enxerto vai ser melhor. Por quê? Porque o enxerto, além disso, a gente tem que avaliar outros pontos. Que ponto a gente tem que olhar? Idade do paciente, tenor ósseo. Esse caso aqui, numa paciente de 40 anos, é uma situação. Esse caso, numa paciente de 75, é outra. Então, a idade a gente tem que avaliar. Por quê? Desculpa, pessoal. Falha técnica aqui. Perdão, desculpa aí. Deixa eu só voltar aqui. Não aguentou a pressão. É muita pressão, é muito conhecimento, Evelyn. O negócio não aguenta a pressão, não. Vamos lá. O turnover, né, num paciente mais idoso, é diferente de um paciente mais jovem. Se é homem, se é mulher. Acho que não... Esse aqui hoje não tá querendo. Coopera aí. Desculpa, gente. Vai perdoando aí. Nada, que isso. O turnover, né? Vai cair de novo. Tem que ser com gominha de cabelo de mulher, tá? Já vai a dica. Oi? Você tá amarrando ele num tripé? Do tripé. Eu amarro com gominha de cabelo no tripé para não soltar. Ai, bom saber. Mas você não vai ter, né? Organizar isso aí da próxima vez. Então, Evelyn, igual nós estávamos conversando, a idade do meu paciente favorece demais, né? Essa questão. Se o meu paciente é homem ou mulher, né? O sexo. Por quê? A mulher, depois dos 40 anos, a gente sabe que a parte hormonal dela é diferente. Infelizmente, né? Não queria que fosse tudo igual, mas não é. A parte hormonal da mulher é diferente do homem. A idade, a gente já falou. A idade influencia muito na resposta metabólica do osso. E o tipo de biomaterial. Gente, o biomaterial é extremamente importante. Hoje nós não vamos falar de marca, não vou falar de marcas, né? Mas assim, a gente sabe que quando a gente usa um osso bom, a resposta é melhor.
Então, assim, para fazer um caso desse, às vezes o custo operacional sai muito alto. E às vezes o paciente não tem condições, às vezes o dentista acha que está muito caro. Então, assim, hoje eu peso muito bem. Se eu pego um caso desse, converso com o meu paciente, olha, eu tenho duas opções para você, dona Maria. Eu tenho uma opção de enxertia, que você vai fazer o enxerto, vai continuar com a sua dentadurinha, daqui 6 meses a gente põe o implante, segundo ato cirúrgico, daqui 1 ano, se tudo der certo, como Deus nos proverá, a gente faz a prótese protocolo. Doutor, e se não der certo? Se não der certo, a gente volta a estaca zero. A segunda opção, dona Maria. Dona Maria, de 75 anos de idade, paciente geralmente nessa idade já tem comorbidade, diabético, hipertenso, a família já fica receoso de fazer 2, 3 atos cirúrgicos. Evelyn, agora eu vou passar outra opção. Dona Maria, vou fazer a mesma cirurgia na senhora, um ato cirúrgico só. Vou fazer as ancoragens ósseas. Lonforo, zigomático, pterigoide, um ato cirúrgico só, dona Maria. E provavelmente daqui 1 semana a senhora vai estar aí com seus dentes fixos. Valor, Evelyn, hoje sai quase o mesmo preço, porque biomaterial é muito caro. Evelyn, biomaterial sai mais caro do que o zigomático. Hoje, a empresa que eu trabalho, ele me passa o zigomático a 370. Um de cada lado dá 700. Aqui você vai gastar umas 4 gramas de biomaterial. Então, o custo operacional sai muito alto. 2 atos cirúrgicos e um tempo muito longo. A dona Maria, de 75 anos, muitas das vezes ela prefere fazer uma técnica mais rápida. E aí eu entro um grande ponto, né? O zigomático hoje se passa ele de uma forma muito complexa, ser feito em nível hospitalar. Não, hoje a gente faz dentro do consultório odontológico ali, ó, com sedação. Hoje 100% dos meus pacientes é feito sedação, protocolo inferior, levantamento de seio, zigomático, tudo sedação médica. Com médico anestesista, uma sedação endovenosa, mas é feito dentro do consultório. Então, uma cirurgia de zigomático. Mário, mas eu não domino. Não domina ainda, né? Nada que... Eu também não dominava, né? Quando eu fiz a minha primeira, acho que passei umas 6 horas para operar um zigomático. Hoje a gente faz 1h40, 2 horas, do muito. E são reabilitações que valem a pena a gente ter. Você me entendeu, né? É mais uma opção. É mais uma opção. Para casos que ainda não deram problemas. Quando não deu problema, você tem uma opção. Agora, aí a gente entra em outras situações, né? E quando o paciente tem perda de enxerto? Não sei se é da sua rotina de clínica, né? Aparecer muitos pacientes com problema. E se não for, Evelyn, se prepare, porque vai ser. Você sabe por quê? Porque hoje o dentista está preconizando os materiais mais em contas. E a gente sabe que ele não tem formação óssea. Hoje, infelizmente, a implantodontia ainda está numa fase que o pessoal não é igual antigamente. Sabe? A formação do cirurgião não é como foi lá há 20 anos atrás. Nós estamos aqui hoje, né? Eu disparei isso aqui para umas 500 pessoas, nós estamos 50. E eu falo assim, gente, será que eles não têm nada que a gente possa agregar, nem que seja um pouquinho para eles? Domingo à noite, às vezes eu fico assistindo sua aula lá na live, minha esposa fala assim, Mário, vai ver televisão. Eu falei, não, vou ver televisão, isso não me agrega na minha vida, sabe? Às vezes a Evelyn lá naquelas dicas de prótese dela, de implante, fala, me dá uma dicasinha e me livra de um problema lá na frente. Então, a gente hoje, Evelyn, a gente tem que pensar muito bem nessa situação. Então, olha aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, mas está bem pequenininho. Na região de pré-maxila, aqui, ó, ele tem 5 milímetros de altura. Região de seio maxilar, muito atrésico. Ah, mas aqui tem um remanescente ósseo. De largura aqui, tem 2,6. É a largura da sua broca. A hora que você passar a broca lança, acabou seu osso alveolar, acabou sua nutrição. Então você vai ficar somente com maxila. E maxila não forma osso de qualidade, né? Aquele osso, Evelyn, que vai durar 30 anos. Quando eu opero meu paciente, gente, eu quero 20, 30 anos. Ah, mas durou 6, como eu vejo muito. 6 é insucesso, na minha opinião.
Foi um sucesso, infelizmente. Vamos ter que refazer de novo, tá? Vamos descorrer aqui um pouquinho, né? Então, do outro lado também o paciente apresenta o mesmo padrão. Olha aqui essa pré-maxila. Tem 1,5 de largura por 4 de altura. Não tem como pôr implante. Né? Não tem implantes convencionais, você não consegue. E aqui na parte superior, do mesmo jeito. Só maxila. Hoje eu opero enxerto se o paciente tiver pelo menos 3, 4. Por quê, Evelyn? Já passo o implante, faço o enxerto, resolveu o problema. Se o paciente só tem osso cortical, hoje eu estou optando em não fazer enxertos, quando só apresenta osso cortical. Então, olha lá, olha que situação limítrofe. E um detalhe importante que eu vejo isso cada vez mais aparecendo no consultório. Sabe o que acontece, Evelyn? Essa paciente aqui, ela já foi desacreditada da odontologia milhares de vezes. Porque ela passava nos dentistas, olha, seu caso não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E ela tá lembrando agora. Agora que ela tá, deixa eu ver, porque eu tô escutando que ainda tem solução. Então isso aqui é um público, um nicho de mercado muito a ser explorado. Por quê? Porque a dona Maria, há 10, 12 anos atrás, ia no dentista, e os dentistas que faziam esse tipo de caso falavam para elas, dona Maria, seu caso tem que levar para o hospital, tem que tirar o osso aqui do crânio, ou o osso do quadril. E a dona Maria falava, não, é muito complexo. E ela acabou deixando de acreditar na implantodontia. E fez com que hoje a mídia digital, a evolução e o quantas informações está chegando rápido, eu tenho certeza que desses 50 que estão aqui, a partir de agora vai chegar pacientes Dona Maria no consultório, eles vão oferecer mais uma opção de tratamento para eles. Então, eu vejo assim um ponto bem interessante nesses casos. Qual é um outro caso que eu preconizo, né? Fazer implantes com ancoragens fora enxerto. Quando o meu paciente apresenta infecções graves do seio maxilar. Então, se o paciente aqui, a gente consegue ver um velamento, né, severo da cavidade do seio. Esse velamento, muitas das vezes, é crônico. Ele tem picos, ele oscila, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Ele agudiza e cronifica. Então, faz com que o nosso paciente, se a gente enxertar nessa região e durante o período de osso-integração do enxerto ele tiver uma agudização, você perca esse enxerto. Por quê? Porque ali você vai fazer o levantamento da membrana do seio. Essa membrana, às vezes, ela tem microperfurações. E se perfurar, isso aqui é secreção, descer para o enxerto, infelizmente, sua técnica está perdida. Independentemente do que você usou. Malha, eu já cansei de escutar isso, Evelyn. Malha, eu usei enxerto autógeno com biomaterial 50-50, fiz tudo como a técnica preconiza e perdi tudo. O que você fez? Como é que está o seio do paciente? Operei com a panorâmica. Infelizmente, no raio-x panorâmico, a gente não vê infecção do seio. Então, eu já cansei de... ali, já quase no ato cirúrgico do paciente, o paciente já fez fechamento, o paciente já pagou, o paciente já pediu exame. Quando vai marcar a cirurgia que me chega o exame para olhar, tá assim, ó. E aí, qual que é a conduta, Maio? Encaminha para a equipe multidisciplinar. Vai para o otorrino. O otorrino faz o tratamento desse seio. Eu, num caso desse, que olha, você só vê cortical, você nos cortes milimetrados dá para ver. O paciente só tem cortical da maxila. Eu não enxertaria. Por quê? Porque tem infectado. O meu paciente otorrino pode tratar ele, faz o tratamento, mas esse tratamento, durante o período de osso-integração, ele pode voltar a se agudizar de novo. A gente não sabe. Esses tratamentos, o tratamento da enxertia, né, ali se você tiver uma perfuração da membrana, a gente sabe que é 4 meses para essa membrana se regenerar. Então a gente não tem o controle de 4 meses. O Centro-Oeste tem muito isso aqui, Evelyn. Por quê? Porque o clima daqui não é um clima propício para a cavidade do seio maxilar. Então hoje eu preconizo o quê? Paciente com infecção de seio maxilar, com
nível desse aqui, com velamento total, eu opto em fazer as ancoragens. Ou eu vou para um all-on-4, ou eu vou para um implante pterigoide, ou eu vou para um zigomático exteriorizado por fora do seio. Tá fora do seio. Ah, mas o seio infectou, ele tá fora. Você entendeu? Entendi. Então, assim, são várias situações, né, que eu fui moldando o nosso dia a dia com que eu vim desenvolvendo algumas situações que eu evito operar as enxertias. Tá aí, ó. O paciente ainda apresenta um objeto, né, dentro da cavidade do seio. Qual objeto? A gente não sabe. Olha aqui, Evelyn. Olha essa maxila. Eu não vou falar olha o que tem o osso alveolar. Olha essa maxila. Olha aqui. Totalmente só hidroxapatita e cálcio. Só cortical. Aí eu quero entender do pessoal da enxertia. Da onde vem a nutrição? A membrana de Schneider tem um alto poder de vascularização. Tá. Mas nutre lá em cima e embaixo. Vem da onde? A gente tem que ter um encontro, né, do superior com o inferior e vai se encontrando, né? Então, eu ainda hoje, eu tenho ainda meu pezinho atrás quando eu pego situações muito limítrofes na enxertia. Tá? Aqui a gente observa, né? Tem um objeto estranho, provavelmente é ele que está fazendo essa infecção. Isso aí quem vai tirar o otorrino. Eu não gosto de brincar de super-herói, né? Já viu, Evelyn? O pessoal, vou brincar de super-herói. Vou abrir um acesso de Caldeuluc, vou tirar isso aqui, vou aspirar tudo. Só que quando você abre a janela, essa infecção, ela drena para os tecidos. E aí chega daqui uns dias o paciente com a comunicação bucosinusal. Não fecha. Porque aonde tem infecção, drena. Sendo que o otorrino faz isso por dentro do nariz, através de um vídeo, sem trauma. Por que não deixar? Para que, né? A gente, eu acho que a gente, cada um na sua área, cada um fazendo o melhor da sua área, eu acho que é o melhor, né? E do lado de cá, do lado direito do nosso paciente, a gente observa, né? Um seio maxilar limpo. Mas na região posterior, muito atreso. Sendo que aqui, simplesmente um onfor transinusal aqui, ó, ou pegando bem próximo, porque que eu vejo que eu tenho o meu pré-molar. Então, se eu tenho o meu pré-molar, olha onde está saindo. Se eu jogo um pouquinho para trás, vai sair na região de 45. Nessa região de 60, 45, eu faço a inclinação de um implante, resolvo o quadro de uma forma simples, eficaz, com baixo custo e fugindo de complicações. Evelyn, vai falando também, porque senão você deixa só eu. Não, eu tô só me encantando. Então Ontem vamos lá, eu fui né? Aqui os cortes milimetrados do lado direito. Olha, gente, isso é base, hidroxapatita e cálcio. Como? Não tem um vaso aí dentro, não tem uma veia, não tem uma artéria, não chega osteoblasto, não chega osteoclasto, não nutre. Eu acho que vocês não conseguem ver, porque a câmera está um pouco afastada. Mas muito pouco. Mas aqui tem um pouquinho. Gente, mas aqui já é região de tuber. Eu, Milo, preconizo sempre, né? Colocar pelo menos 2 implantes na região de pré-maxila, porque para mim é um osso sensacional. Tem gente que não gosta de botar osso na frente, o implante na frente, né? Na pré-maxila. Mas eu acho sensacional colocar implante na pré-maxila. Por quê? Porque um implante, um osso tipo 1, é um osso extremamente saudável, é um osso que me dá uma qualidade óssea fantástica. E aqui a gente vai entrar agora, Evelyn. Eu sei que tá virado, né? Porque eu quero ver também vocês. Tá virado aqui, mas eu vou explicar o que está escrito. Aqui foi o desenvolvimento, né, da técnica do zigomático. Ela ocorreu lá em 1988 pelo professor Brenemark, tá? E nessa época, Brenemark operou 131 casos, aonde ele fez quase 200 fixações zigomáticas. E um acompanhamento a longo prazo, ele teve um sucesso de 98%. Então, é a mesma taxa de sucesso do implante convencional.
Então, é a mesma taxa do implante do convencional, os implantes retos que a gente coloca. Então, isso favoreceu com o quê? Né? Aqueles pacientes que foram preconizados naquela época os implantes zigomáticos, era para pacientes que eram maxilectomizados, que perdeu a maxila, por tumor, ressecções, pacientes que não tinham opção de fazer enxerto. Eu até te mandei uma foto de Brenemark, né? Adorei. Brenemark falando o seguinte: se você tem um osso fisiológico, por que não usá-lo? Você tem o osso nativo do paciente, é um osso que vai osso integrar, é um osso que tem vascularização, é um osso que tem nutrição. Por que a gente não usa esse osso? Porque a gente vem de escolas que foram tendenciadas a enxertir. Você entendeu? Por quê? Porque o implante reto é muito mais fácil de colocar, Evelyn. Muito. Gente, engana, são 61 pessoas aqui agora. Aulonfor é difícil. Aulonfor, no meu consentimento, não é qualquer um que opera. É uma técnica difícil. Por quê? Porque você está angulando o implante, você não está enxergando o seio maxilar, você está inclinando a cabeça do motor para posterior, a maxila faz curvatura e muitas das vezes o osso é fino, ainda você tem que fazer approach palatino. A gente vê alguns colegas fazendo com o pé nas costas e eu penso assim, não pode falar que é tão simples assim, porque não é. Porque o cirurgião vai fazer no consultório dele e não dá conta. E sabe o que eu acho mais difícil? Colocar o componente angulado de trás para frente. Nossa, terrível. Gente é difícil. De Deus. E quem se preconiza que é fácil, pelo amor ou de na Deus, hora da cirurgia. Por quê? Porque você vai lá e tira da distal, né? Você faz os alívios. Então, assim, os implantes, pessoal, Aulonfor, técnico Aulonfor, não é fácil. É fácil, sim, para a Evelyn, que opera tem 20 anos. Engano seu, querido. Engano então, assim, seu. Hoje a internet, ela tem o poder, né, de convencimento, ela tem um poder que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer com que muitas pessoas tomem caminhos perigosos. E o que eu mais vejo de implante dentro de seio, implantes, por quê? Porque o pessoal fala, gente, é simples. Não, não é simples. É uma técnica linda, maravilhosa, que resolve, sou apaixonado. Mas não é simples. Ela tem que ter treinamento, ela tem que ter casuística, você tem que ter conhecimento anatômico, você tem que ter conhecimento de fresagem. Por quê? Porque senão você vai ter complicações. E depois não pode chorar, né? Depois não pode falar assim, o Milo não me avisou, porque o Milo avisou. E a Evelyn está de prova. Então, Evelyn, qual que era a grande complicação? Então vamos lá, vamos na parte que interessa da aula de hoje, que é o seguinte. Implante zigomático era o seguinte. Por que todo mundo falou mal do implante zigomático? Porque ele tinha 3 problemas. Qual que era o primeiro? Resolução protética. Esse era o primeiro deles. O implante saía no centro do palato. Então, acabava que você tinha essas situações com pinos de extensão, ou você tinha o acrílico cobrindo esses implantes, que tomava todo o céu da boca do seu paciente. Então, esse é a principal, né, queixa de todos os implantodontistas. Por quê? Porque a gente quer uma prótese fina, uma prótese delicada. E a gente quer que o implante saia na coroa do osso. Perdão, na coroa do dente. Tá no rebordo alveolar. É isso que a gente preconiza. Então, como a gente vinha dessa situação, e as pessoas falaram, né? Olha, isso não presta, isso não funciona. Aí eu paro e vou colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, Evelyn. Você lá em 1990, se você não tivesse opção de fazer enxerto, se você tivesse perdido um pedaço da sua maxila, você preferia uma dentadura ou uma dessa? Talvez uma dentadura, né? Você entendeu? Por quê? Difícil de higienização. Então, assim, lá naquela época. Por quê? Porque era difícil de fazer. Eles tinham limitações. A técnica, como qualquer outra, teve que passar por evolução. Sim. Teve que se ver. Teve problema, tem que evoluir. Então a gente passou por uma época de evolução do implante. E as pessoas, muitas das vezes, não esperam essa época da evolução, sabe? Fazer, ver o que dá de errado e depois corrigir.
Qual que é o segundo ponto importante, Evelyn? Você lembra que eu te falei 3, né? Sinusites recorrentes, infecções do seio maxilar recorrente. Por que motivo? Porque o implante, ele passava por dentro do seio. Ele era transsinusal. Só que eles não levantavam a membrana e passavam o implante. Eles atravessavam a membrana. E a gente sabe que a cavidade do seio é uma cavidade em contato com o meio externo. Então, tudo que você respira vai lá para dentro. Então, se você tem espiras do implante zigomático ali, aquilo ali vai ser ninho para bactéria, né? Para a flora bacteriana. Então, vai favorecer o crescimento bacteriano. Por quê? Porque você tem um meio que está agindo para aquilo favorecer aquela situação. Então, esse era o segundo problema. E qual que era o terceiro problema? O terceiro problema é que essa infecção ela estava em contato com a mucosa do seio e a mucosa do seio em contato com o osso. Pelas espiras do implante, ela entra em contato com o osso. Infecção em contato com o osso, o que acontece, Evelyn? Perda. Reabsorve. Aí forma as comunicações buccosinusais. Então tinha 3 problemas. Prótese, infecções do seio e comunicação buccosinusal. Tava tudo fardado ao insucesso, né? Mas teve algumas pessoas que pensou assim, não, se eu tenho um problema, o que eu faço? Resolvo. Se eu resolvo, vou aprimorar a técnica, vou deixar ela usual, né, para qualquer pessoa. Então, lá em 2020, Stella, né, e Warner, eles apresentaram a técnica exteriorizada. Então, tudo ocorria, por quê? Porque o implante estava dentro do seio. Se eu tiro o implante para dentro do seio, eu melhoro a conexão protética, eu melhoro o risco de infecção que não tem, e eu não vou ter comunicação buccosinusal. Pronto, Evelyn. Resolvi o meu problema. E quando eu tenho uma complicação ou um caso limítrofe, eu posso utilizar dessa técnica. Aí as pessoas vão falar assim, Maio, mas implante zigomático perde? Eu falo, gente, perde. Você só não pode falar que implante zigomático não pode perder se você nunca perdeu um implante convencional, né? Um implante reto. Aí a gente não pode falar. Então tá aqui, ó. A gente saiu daquela condição dos implantes dentro do seio maxilar e trouxemos as espiras para o lado de fora, tá? E aqui a gente vê bem claramente, ó, o implante, técnica de Brennemark dentro da cavidade do seio, transsinusal, e técnica de Stella por fora. Facilitando, Evelyn. Evelyn, eu nunca operei essa técnica aqui não, ó. Deve ser muito difícil você passar um implante por dentro do seio sem saber onde ele está passando. Quando eu trago para cá, eu simplifico a minha técnica cirúrgica e faço com que qualquer um consiga operar. Qualquer um consegue operar. Não é assim, vou ver 2, 3 vídeos no YouTube e vou fazer. Mas se você treinar, se você estudar, por exemplo, os 2 primeiros zigomáticos, eu operei com colegas já experientes que faziam, para me ter o aporte ali, se precisar, eles entrarem, né? E esse aqui é o caso, né? Aquele caso que a gente mostrou. Paciente totalmente com a maxilar atrófica, e a gente, num caso desse, Evelyn, eu tenho 2 formas de fazer a reabilitação. Eu tenho uma forma dos implantes convencionais, com 2 zigomáticos, só que, você lembra que a minha fossa nasal tinha 5 milímetros? Se eu colocar um implante de 10, ele vai ficar dentro da fossa. Então, tô lendo os comentários aqui. Vamos lá. Ó, vocês não podem mentir não, viu? Então, se eu coloco o meu implante dentro da fossa nasal, eu tenho que fazer uma técnica de enxertia de fossa nasal, que é uma técnica que a gente faz bastante aqui em Goiânia, que é o enxerto da cavidade. Eu elevo a membrana da fossa, passo o implante e enxerto tudo lá dentro. Uma técnica que funciona assim super bem. Agora começou o show de mentira aí, viu, Evelyn? Começou uma, agora vai todos. É isso. Você tem que estar preparado para receber carinho. Ó, o pessoal quer te dar carinho aí. Não é só porrada não, né, Evelyn? Né? Não, você tá doido, ai. Queridos então, aí, ó, essa é uma das situações que eu consigo resolver com esse caso. E a outra situação é eu fazendo os 2 implantes inclinados. Não, eu inclino. Tá. Uhum. Eu inclino os 2 implantes, fujo da fossa nasal e não preciso fazer enxerto. E faço mais 2 implantes zigomáticos.
reabilito o meu paciente de forma simples, rápida e segura. Aqui, Evelyn, pouco provável você não consegue carga. E, Evelyn, quando você passa com um paciente, quando você passa um paciente e colegas deram tratamentos para eles de perspectiva de 1 ano, de 1 ano e meio, e você fala, muito provável de você sair com dentes em 7 dias, assim, não tem como esse paciente não fechar com você. O fechamento dele é imediato. Tá? Então, assim, eu hoje, raramente um paciente não fecha conosco, sabe? Em alguns casos. Por quê? Porque a gente explica da vantagem da técnica. Igual, não vou fazer isso aqui numa menina de 40 anos. Vou fazer isso aqui numa pessoa de 70, 75, 80 anos. Por quê? Aquilo que a gente falou lá no início. Tenor verósseo. O paciente, o osso dele tá assim, fraco. Ele não consegue, o osso dele não consegue se formar com tanta rapidez. E essas duas aqui são as minhas princesas, né? Linda. Aqui é a minha família, minha esposa e minhas duas pequenas. As futuras, né? Dentistas daí de Goiânia. Vai ficar aí tocando, né? Ajudando o pessoal aí nos implantes zigomáticos. Essa aqui gosta mais de sangue. Essa aqui não é mais para ortodontia. Do Laurinha, Laura e Luana. Ai, e Sabrina. Delícia. E Evelyn, agora eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu quero mostrar um caso. Aqui é uma foto da cirurgia que estava na aula, eu não tirei, mas é do implante zigomático instalado. Aqui tem umas etapazinhas, eu coloquei bem simples para dar tempo de vocês verem. Anestesia, a gente gosta de anestesiar extraoral aqui na região do zigoma, para o paciente não sentir dor. Não vai dar para ver muito bem, por conta das imagens. Eu vou pular Chega depois... seu rostinho para lá, só para eu ver se o foco modifica. Tá dando para ver? Ah, não. É porque às vezes o rosto puxa o Dá flash. não, né? Não, mas depois tá um ótimo. dia nós marcamos uma aula no Zoom para me passar essa cirurgia. Eu tenho a cirurgia todinha gravada para vocês. Ótimo. A gente faz os acessos, as brocas, né? Sequência de brocas. E a vantagem do zigomático é de frente para trás, é diferente do standard, né? É bem mais fácil o posicionamento da broca. Nossa, é bem tranquilo, A porque boca ela fica por fora da praticamente boca. fechada. Tá aí as medições. Aqui a nossa canaleta para poder fazer a instalação do implante. E aqui descendo o implante. Você vê uma cirurgia que o paciente está fazendo no consultório odontológico, só com a sedação. Eu gosto de fazer todas as minhas cirurgias com sedação, sendo zigomático ou não. Por quê? Pelo conforto do paciente, eu prezo muito pelo conforto, o paciente não lembrar da minha cirurgia. E o paciente dormindo, eu opero mais rápido. Uhum. E os casos aí reabilitados, né? Aquele caso, né, que a gente planejou, aqui eu coloquei implante de 10, fiz ele reto, fiz a fossa nasal, 2 implantes zigomáticos, com carga raio-x imediato, a cirurgia, depois a gente ativou os implantes e deu carga. Fez a carga. E eu vou mostrar agora, Evelyn, que é a cereja do bolo para vocês, que é um caso clínico, tá? Vou ser bem rápido, como é que nós estamos de horário aí? Nós temos 10 minutos. Opa, é o tempo exato do caso clínico. Ótimo. Então vamos lá, o caso clínico. O paciente, Evelyn, não operou comigo. Fez 2 vezes a tentativa de enxertia. 2 colegas muito bons, né? Utilizando material de altíssimo nível. Mas o paciente era um paciente relativamente jovem, 62 anos, né? Então o paciente submeteu a primeira cirurgia, vou explicar o quadro clínico para vocês. O paciente submeteu a primeira cirurgia, após 6 meses na reabertura, sem sucesso de enxerto, o enxerto não neoformou. Não sei se você já pegou o caso do paciente no neoforma, fica do jeito que você põe o pó, ele fica, você tem que curetar o pó. O colega fez a curetagem desse pó e enxertou de novo e desceu os implantes. Após 6 meses, ele observou que não formou também, né, estrutura óssea pela tomografia. Numa conversa com o paciente, já se falou, olha, não formou osso. E aí, o que o senhor quer fazer? Vamos operar a terceira vez? O paciente falou, não, opero não.
Vou operar, não. Se não formou 2 vezes, você acha que na terceira vai dar certo, doutor? O próprio paciente questionou. Ele falou, então eu vou devolver o dinheiro do senhor. Ele falou, também não. Eu não passei por 2 cirurgias para ficar... Agora eu pegar só o dinheiro, né? Falou, combinado foi dente, agora eu quero dente. E aí, o que a gente pode fazer? Aí eles me ligaram, eu falei, não, vamos partir para as ancoragens. Vamos fazer as ancoragens. E foi isso que a gente planejou. Esse aqui é o raio-x inicial do paciente, primeiro raio-x. Então a gente observa que na região do seio, Evelyn, 0 de osso, só cortical. Esse é um raio-x panorâmico já pós instalação dos implantes, já quando ele ia fazer a reabertura. Então o paciente instalou os implantes? Tá. Tem os implantes próximos de um do outro? Tem, não vamos comentar sobre isso. Mas a gente observa, né, os implantes na panorâmica estáveis. Estáveis, com a quantidade boa de osso, todos a níveis, só que é no raio-x panorâmico. E o raio-x panorâmico a gente não pode confiar nele na reabertura, tá? Muito cuidado com panorâmica. Então foi solicitada a tomo pelo caso clínico do paciente, né? Então na tomografia também, né? A gente observou no corte panorâmico que a gente não avalia, pelo menos os implantes a níveis ósseos. Quando a gente vai para os cortes milimetrados, não vai dar para ver, mas eu vou falar para vocês, esse paciente não tinha osso pela vestibular. Ele não tinha osso, ó. Eu vou tentar aproximar a câmera aqui, vocês me falam se dá para ver. Não, tá dando sim. Tá ótimo. Ó, não neoformou o osso enxertado. Então, o que acontece? E osso de ponta, o melhor osso no meu consentimento que existe no mundo hoje para fazer enxerto. Não deu certo. Usou ele as 2 vezes, mas não funcionou. É sempre que isso acontece? Não, gente, graças a Deus que não é sempre. Mas tem casos que não formam. Então, quando a gente pega uma vista aproximada, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui de novo para vocês. Dá para ver? Sim, bem. Ó, a gente vê que o implante está 50% fora do osso. E nessa parte aqui, ó, isso é tecido fibroósseo. É gengiva que se formou. É gengiva que se formou em volta do implante, com partículas de osso, e formou aquele tecido fibroso osso. Então, aqui na tomografia, parece ser osso, mas não é. Nem sempre tudo que parece é, viu, Evelyn? Então a gente sabe. Uma visão mais aproximada. Evelyn, qual que é a condição desse implante no osso enxertado, 50% fora, de aguentar uma carga mastigatória de 2 protocolos bimaxilar? Muito pouco. Quando eu fui fazer a reabertura, eu tirei esses implantes com porta-agulha. Ele não estava saindo nem o tapa. Saindo o tapa, o implante rodava. Uhum. Então não dava para colocar nem mini pilar. Tirei todos os implantes com porta-agulha, puxando, simplesmente puxando, sem carga, sem osteointegração. Aí uma sequenciazinha de fresagem, eu não gosto de aqui colocar a cirurgia muito ao vivo. E no mesmo ato cirúrgico, a gente saiu dessa condição aqui, Evelyn, ó, para essa condição, aonde eu vejo uma maxila, ó, uma maxila extremamente limpa, sem aquele tecido fibroósseo, os implantes todos dentro da estrutura óssea. Os implantes aqui eu fiz um pouquinho de assoalho de cavidade nasal, dos 2 lados. E um tecido de maxila saudável. Então, agora eu vou te perguntar, Evelyn. Qual você acha que tem mais durabilidade? O caso antes de operar ou esse caso operado? É, o que está travado no osso basal, que não vai reabsorver. Que Evelyn, me explica. Quero que vocês entendam e me expliquem. Sou eu? Quem sou eu? Esse caso já está operado já há alguns anos. E a gente saiu dessa condição para essa condição. Qual que você acha que tem mais longevidade? Mais fácil de higienização? Implantes, ó, 17 milímetros travado.
implante zigomático, zigomático e 2 implantes no anterior. Qual que você acha que tem uma longevidade maior, teria uma longevidade? Esse ou esse? O segundo. Evelyn, agora quero conversar com você. Aí a gente sai, Evelyn, a prótese na barra, né? Vamos para esse sorriso. Evelyn, como é que você explica para o paciente? 2 intervenções cirúrgicas, 2 sofrimentos, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de tratamento, e eu vou lá e entrego o dente em 1 semana. O que o paciente pensa, Evelyn? Que o outro é doido. O que o paciente pensa? Para e pensa se fosse com você. Você ia pensar assim, aonde eu estava na minha vida, que eu fiz 2 intervenções cirúrgicas, sofri 2 vezes, expectativa, e do nada os caras vêm aqui e resolvem em 1 semana. Então, esse caso aqui eu gosto de mostrar para quem fala que implante zigomático não presta. Eu falo, cara, pergunta a esse paciente se não presta. Conversa com ele. Conversa com esse paciente. Fala assim, o que você acha do implante zigomático? O que você acha? Eu tenho vários depoimentos de pacientes de insucesso, né? Que fez, operou e não deu certo. O que você acha das All-on-4? O que você acha que o dentista veio aqui e te operou em 40 minutos, você tinha passado por 2 intervenções de enxerto e o cara te entregou em 1 semana. E tá estável, Evelyn. Ó, há tempos. Então isso não entra na minha cabeça. Não consegui colocar na minha cabeça essa situação. Como o paciente vai pensar dessa cena? Você entendeu? Então hoje eu tô sendo muito mais cauteloso. Hoje eu tô, assim, tomando muito cuidado em fazer indicações. Eu estou avaliando não só a técnica, eu estou avaliando o paciente, contexto sistêmico, contexto de cirurgia, tempo de tratamento, tipo de biomaterial que eu vou utilizar. Paciente hoje, uma reconstrução de maxila, eu falo para ele, eu vou fazer o enxerto, eu vou colher um pouquinho de autógeno. Ele fala, não, não. Eu falo, não vou fazer. Eu preciso do autógeno. Ah, mas o seu paciente vai sofrer. Não tem muito o que eu fazer por ele. Eu só preciso de fazer o melhor, né? E mais um casinho aqui para vocês, de zigomático. Esse casinho aqui operado, ó, com um nível de consultório, com a colega daqui de Goiânia. Perdeu o enxerto, Evelyn, do lado direito. Perdeu o enxerto. Na reabertura, perdeu o enxerto. Eu falei, me dá um implante zigomático. Passei o zigomático e deu carga. No dia que eu fui reabrir, quando eu fui fresar, só tinha tecido mole dentro da cavidade do seio. Eu falei, opa, vamos passar um zigomático. A gente conseguiu, e o paciente ainda ia mais 6 meses de tratamento. E o paciente saiu de lá com carga. Então, olha aqui o caso, ó. Paciente aqui, ó. Olha a perda do enxerto, tá vendo? Olha isso aqui. Olha a perda do enxerto. Ah, Mailo, cureta e faz de novo. Gente, não funcionou da primeira vez. Da segunda, que o negócio está todo infectado com osso, perdido, você não consegue fazer uma boa curetagem, você já não veda mais a parede do seio, não tem vascularização, não tem irrigação, não funciona. E quando eu comecei a entender isso, Evelyn, há muitos anos atrás, minha vida mudou. Por quê? Porque hoje perde, eu resolvo na hora. Todas as vezes eu falo pro paciente, ó, vou botar um implantezinho maior ali na senhora, rapidinho a gente resolve. Você entendeu? É por aí. E o paciente sai todo satisfeito, todo feliz. Olha o raio-x panorâmico dela, ó. Imediato. E com carga. Deixa eu colocar aqui o raio-x aqui, ó. Ô, Mailon, é verdade. All-on-4 transinusal, com seio, e um zigomático do outro lado. A verdade é o seguinte, a nossa live vai cair, nós vamos programar outra. Se você quiser fazer outra amanhã, a gente está aqui, ó. Tô vendo Elaine, o Dilson, Gabriele, todo mundo aí com a gente. Quero te parabenizar, quero te falar uma coisa muito séria, que para mim é um pouco até complicado falar, né? A mente humana, uma vez expandida por uma nova ideia, ela não volta mais ao tamanho original.
Então, é nossa obrigação e sua, principalmente, divulgar. Se hoje o maior meio de comunicação é esse aqui, é nele que a gente tem que estar. Eu sei que às vezes a gente recebe crítica, às vezes a gente recebe pancada. Nossa, você está todo dia aí, você está se mostrando, você está se expondo, você vai levar pancada. Mas a única forma da gente chegar nos colegas é essa, entendeu? Não tem outro jeito. Hoje todo mundo está com o celular na mão. Então, assim, vamos fazer mais, vamos conversar mais, vamos mostrar mais. A técnica exteriorizada reduziu o risco. Né? O risco que tinha, que todo mundo tinha medo, que eu tinha pavor, isso modificou. Eu vi o professor Elton Falco aqui, eu acompanho ele está fazendo um desenho exatamente para exteriorizar ele mesmo. Né? Então, são vários desenhos, são várias formas. Você vê um cara desse tipo prestigiando a gente aí. Então, assim, é esse o caminho. Vamos combinar outro dia antes que caia? Vamos! Eu tive que dar uma enxugada na aula, porque essa aula na verdade, no nosso curso zigomático, essa aula são 4 dias, né? Então, sim, mas a gente nós vai temos combinando. Agora, eu acabei de conversar ali com o professor, ele me mandando mensagem aqui, falando, nós vamos ter um curso zigomático semana que vem. Ele falou, Milo, curso de zigomático para quem está na live, com quase 30% de desconto. Quem quiser, viu, gente? Só mandar mensagem para mim, que eu nem sei quanto que dá 30% de desconto. Viu? Só mandar para mim, que eu encaminho para o responsável. Tá? Lá vai ser um curso lá no Instituto Nobel, aqui em Goiânia. Não é na Ibra, é no Instituto Nobel. Então, eles que estão organizando. Ele falou assim, Mário, anunciei 5 vagas com 30% de desconto. Tá aí para quem quer entender como essa técnica funciona, como operar o paciente, como ter bons resultados. Gente, não é a única, é mais uma. Eu sempre vou falar isso para vocês. Eu não sou extremista, só faço isso. Não. Ela me deu mais uma opção para me oferecer para o meu paciente, para me oferecer nos casos de complicações. E não é só zigomático. Evelyn, eu sempre falo, eu tenho o plano A, o B, o C, o D e o E. Deu BO no enxerto? Top. Deu BO no zigomático? Eu tenho outra. Deu BO na outra? Aí a gente fecha a clínica e muda de cidade. A gente tem que ir embora, né? Aí não tem jeito mais. Vem para Minas Gerais. Mas você sempre tem que ter alguns planos, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Então, Evelyn, cuida do sorteio para nós. Tá, pode deixar. Um extrator doado aí pelo Jorge. O Jorge fez a doação do extrator. Então, a Evelyn vai tomar conta e ele encaminha, se a pessoa não for daqui, ele encaminha para o correio. Evelyn, foi excelente, viu? Muito obrigado. Prazer falar com todos vocês. Você é demais. Nós já vamos combinando pelos stories, pelos nossos feeds, meu e do Maio, uma próxima data. E aí a gente vai empolgando, mostrando, né, essa diferença do que é esterilização. Vai ser muito legal. Evelyn, um grande beijo. Beijão, querido. Quero te conhecer. Para quem não sabe, gente, eu falo com a Evelyn assim, mas foi tornou uma grande amiga e eu não conheço ela ainda. Ainda não tive o prazer, né, agora de conhecer tá liberando essa pessoa. Presencial, né? Tá liberando presencial. Oi? Tá liberando presencial. Se Deus quiser, não vai faltar oportunidade, não. Ah, com certeza. Nós vamos estar lá no I, né? Com certeza você deve estar lá também. Se Deus quiser, se Deus quiser. Grande beijo, gente. Boa noite. Se cuidem. Fique com Deus, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Fala, turma. Seguinte, quem tiver interesse no curso, me chama no direct. Eu vou passar lá para o Dr. Donizete. Não sei como que funciona, ele só deu um estalo. Como a gente vai ter o curso semana que vem, ele deu o estalo, falou, 5 vagas. Quem tiver interesse, viu? Grande abraço a todos.